Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Em nome de Jesus Cristo, venham meditar na palavra bíblica para a nossa reflexão esta noite. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 13, que diz assim: 2 Samuel, capítulo 9, verso 13. Vamos ler nesta noite a nossa meditação. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Saul, rei de todo Israel, o primeiro rei que reinou sobre as 12 tribos, a qual no tempo que Samuel, juiz e profeta, o povo pediu um rei, e Deus disse a Samuel que o povo não rejeitava Samuel, mas sim a ele, e Deus levantou Saul para reinar, e Saul não procedeu da maneira que Deus assim queria, e por isso Saul foi rejeitado como rei por suas atitudes, suas obras, e mesmo assim Saul ficou muito tempo no trono de Israel, e ao longo deste tempo o povo de Deus sofreu porque Saul não temia ao Senhor. A palavra de Deus diz que houve uma grande batalha entre Israel e os filisteus, e por Saul não estar em comunhão com Deus, não estar preparado para o combate, ele acaba sucumbindo na batalha, sucumbindo na guerra. E a Bíblia diz que houve um grande alvoroço, uma grande agitação por essa perca da batalha. E quando Saul é derrotado, diz a palavra de Deus que chega a notícia no arraial de Israel que o rei estava morto, Jonatas estava morto. E ali todos os hebreus, os israelitas, eles fugindo com medo para fugir da ameaça dos filisteus, da espada, porque com certeza eles iriam entrar na cidade de Israel, iriam matar homens, mulheres, crianças, ia fazer coisas terríveis. E diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 4, que Mefibosete, nesse momento, tem cerca de 5 anos de idade, e a sua cuidadora, a pessoa que cuidava dele, com um ato de o proteger, de o salvar, tomou nos seus braços e saiu correndo, mas nesta ação a criança caiu, e nesta queda Mefibosete ficou coxo de ambos os pés. E a história diz que ele foi levado a Lodebar, que em algumas traduções diz que é lugar de esquecimento, lugar sem pasto, mas ele ficou ali alguns anos em Lodebar. Enquanto Mefibosete é levado para Lodebar e está nessa cidade sem pasto, lugar de esquecimento, fora do cenário político de Israel, religioso, a história bíblica diz que a casa de Davi e a casa de Saul, segundo Samuel capítulo 3, verso 1, diz que a casa de Davi e a casa de Saul travou-se uma grande batalha, porém a casa de Davi prevalecia e a casa de Saul perdia a batalha. Com o passar dos dias, Abner toma Isbosete, filho de Saul, e o constitui sobre rei, ele como rei sobre todo Israel,
Mas não durou muito tempo, cerca de 2 anos, Isbosete, filho de Saul, foi morto. Em contrapartida, Mefibosete, neto do grande rei Saul, está em Lodebar, lugar de esquecimento, lugar sem pasto, vivendo, crescendo, aprendendo, recebendo lições de vida, tendo sua vida preservada. Se ele subisse ao trono neste momento em que a casa de Davi e a casa de Saul estão em batalha, com certeza Mefibosete não cresceria para contar a história. Ele era coxo, não seria um bom guerreiro, não teria tanta habilidade com espada, com arco, com lança, porque ele tem uma deficiência física. Então ele não seria um grande soldado, um grande guerreiro, semelhante ao seu pai Jonatas, seu avô Saul, e nem mesmo como Davi. Então Mefibosete está crescendo em Lodebar, está crescendo longe do cenário, está crescendo longe de Jerusalém, longe do trono, mas ele está crescendo, está vivendo, está ganhando experiência. A história bíblica diz que, passado-se o tempo, cessou-se a guerra, a casa de Davi prevaleceu contra a casa de Saul. Passou-se algum tempo, o rei Davi pergunta: há alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade, de misericórdia? Parece um homem que o nome de Ziba diz: ainda há um neto de Saul. Ele é coxo de ambos os pés. Está em Lodebar, lugar de esquecimento, lugar sem pasto, lugar pobre. A importância de passarmos por Lodebar antes de chegar a Jerusalém e nos assentar à mesa com o rei. Escute isso, a importância de passarmos por Lodebar antes de chegarmos a Jerusalém e nos assentar à mesa com o rei. Algumas colocações, Lodebar nunca mais. Reflexão. A história diz, bíblica, segundo Samuel, capítulo 9, verso 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno. Guarde isso. Tinha Mefibosete um filho pequeno. Mefibosete foi levado para estar em Lodebar. Alguns anos, passou-se o tempo, mas em Lodebar, Mefibosete, ele teve a oportunidade de viver, crescer, gerar filho, isso em Lodebar. E um dia, o grande Deus Jeová tocaria o coração de Davi, seu ungido, para o fazer sair. Não há relato bíblico que Mefibosete gritava, gemia para sair de Lodebar. Não há registro na história que ele vivia reclamando, amaldiçoando sua passagem por Lodebar. O registro está, a Bíblia nos traz a reflexão que ele estava longe de um cenário de guerra e podemos refletir por aquilo que o contexto bíblico nos mostra, que enquanto Mefibosete está em Lodebar, ele está refugiado, está guardado oculto da guerra que acontecia, das batalhas que acontecia. Por isso Deus o preservou em um lugar de anonimato. Deus o preservou em um lugar sem pasto. Perceba que o texto bíblico diz que Ziba sabia, tinha conhecimento da localidade que Mefibosete residia, morava, mas nunca teve uma ação de o buscar para o fazer reivindicar o trono de seu avô Saul. Ele tinha sangue real, era plano de Deus
Mefibosete, coxo, passar por essa experiência, passar por esta aflição, passar por este momento, para depois que passar por este momento, chegar o convite do rei a Jerusalém. E como um dos filhos de Davi, se assentar em Jerusalém. Que Deus em Cristo nos abençoe e possamos refletir que há momentos da nossa vida é para crescimento, é para experiência. Lodebar não matou, Lodebar não destruiu Mefibosete, não tornou uma pessoa complexa, doente, fraca. Não, Lodebar serviu, Deus usou Lodebar como um útero, como um refúgio, uma fortaleza, um abrigo para guardar a vida, permitir ele crescer, para que pudesse, no tempo chamado Kairos, entrar pelas portas de Jerusalém como um convidado e se assentar à mesa com o grande rei Davi. E no seu momento, Deus fará as coisas acontecer. Dias de chuva, dias de aflições, dias de crise, eles virão, mas não serão para nos destruir, para destruir a igreja do Senhor. É experiência. Lodebar, cremos na palavra de Deus, iremos passar por este Lodebar, iremos assentar à mesa do rei para a glória do Deus de Abraão, em nome de Jesus. A propósito de Deus nas nossas batalhas, a propósito de Deus nas nossas vitórias, em nome de Jesus.